eu já quero agradecer por demais nossos companheiros painelistas e companheiras aí que estão aí, né, contribuindo. Eu quero já passar a palavra ao professor Luiz Roberto. E sinta-se à vontade, professor, nessa árdua tarefa de 10 minutos, se apresentar, né? Melhor se apresentar e já também fazer sua contribuição. Muito grato desde já. Bom, bom dia a todos e a todas. Né? Bom dia, Maicon. Né? Você e a Gilca, especialmente, que me convidaram, né, para estar aqui. Sem maiores delongas, muito obrigado por essa síntese que você acabou de fazer para a gente. Né? Eu vou entrar direto aqui, porque é muita coisa para falar, né? E nós só temos 10 minutos nessa fala inicial para colocar. Eu quero iniciar colocando que o Brasil levou 18 anos, após a promulgação da Constituição Federal de 88, para regulamentar o inciso 20 do artigo 21, né, que coloca a competência da União para estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico. Né? A Lei 11.445 de 2007, que nós chamamos de Lei Nacional de Saneamento Básico, que foi promulgada em 5 de janeiro de 2007, ela define, finalmente, o entendimento de saneamento básico, né, como sendo composto por 4 componentes: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, que muitas vezes as pessoas chamam, né, o esgoto sanitário de saneamento básico, a drenagem e manejo das águas pluviais, né, urbanas, e a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, esses são os 4 componentes do saneamento básico. A Lei Nacional de Saneamento Básico, ela estabelece os princípios fundamentais a serem considerados na prestação dos serviços públicos de saneamento básico, alguns ainda não cumpridos até o momento. Então, princípios como a universalização do serviço, a integralidade, né, a utilização de tecnologias apropriadas às realidades, né, socioeconômica, cultural, ambiental, institucional, e o controle social, né, dentre eles. A lei nacional, ela estabelece também que o titular dos serviços, leia-se os municípios, formulará a política pública de saneamento básico e elaborará o plano de saneamento básico, né, o instrumento de planejamento, podendo delegar a organização, a regulação, a prestação dos serviços e a fiscalização deles, e que a prestação por entidade que não integre a administração do titular, ou seja, do município, depende de celebração de contrato, estabelecendo, então, as condições de validade do mesmo. Então, cresce no Brasil o número de municípios e estados com políticas formuladas, plano de saneamento básico elaborados, seus instrumentos, né, de planejamento, instâncias de controle social instituídas, mesmo com essa distribuição tributária que penaliza os municípios, né, porém necessitando avançar muito mais em relação a esses aspectos. Os resultados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, de 2019, né, do IBGE, mostram que o atendimento estimado de domicílios, população, com serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de coleta, né, direta de resíduos sólidos, tem aumentado, embora ainda apresentando um déficit de 14,5% no que diz respeito ao abastecimento de água, de 31,7% no que diz respeito ao esgotamento sanitário e de 15,6% no que diz respeito à coleta, né, direta dos resíduos sólidos. Para atendimento da população com serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o modelo até então utilizado tem sido predominantemente público por meio de companhias estaduais, né, cooperação federativa por meio de contrato de programa, no caso de Minas Gerais, a Copasa, no caso da Bahia, a Embasa, atuando de forma solidária com ou entre os municípios, né, 70% hoje deles são cobertos pelas companhias estaduais de água e esgoto, por meio de subsídios cruzados, né? Então, os municípios superavitários, né, equilibrando financeiramente, né, econômico-financeiramente, os municípios deficitários. E de algumas autarquias municipais, em torno de 25%, né, são cobertos por ela, bem como a participação de empresas privadas, por meio de contratos de concessão de diferentes formatos, baseado, né, nas leis 8.666 de 93, a lei 8987 das concessões públicas de 95
e a Lei das Parcerias Públicas-Privadas 11.079 de 2004. O Orçamento Geral da União, executado, né, de 2019, destinou apenas 0,02% para o saneamento básico, um valor 1.903 vezes menor que o destinado para pagamentos de juros e amortização da dívida pública, que equivale a 38,27%, né, do bolo do OGU de 2019 executado, mostrando que recursos financeiros existem, porém a falta de compromisso do governo federal com investimentos públicos na área de saneamento básico, né, é gritante. A Lei 14.026 de 2020, ela, em vez de aperfeiçoar, né, o marco legal do saneamento básico, como nós chamamos, a Lei Nacional de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007, faz alterações nela, né, não se tratando, quero deixar bem claro isso aqui, não se tratando de um novo marco legal, né, como alguns poucos querem deixar entender, né, então nós temos que derrubar, né, esse discurso, né, da direita, dos ultraneoliberais, e que é um novo marco legal. Não, a lei faz alterações em 7 leis, uma das quais é a Lei Nacional de Saneamento Básico, então altera, né, modifica, ferindo e fragilizando a autonomia municipal e ampliando a insegurança jurídica na área de saneamento básico, sendo que vários de seus dispositivos configuram como inconstitucionais. Só para ter ideia, até agora, 2 ações diretas, né, foram judicializadas, né, ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, né, a ação direta de constitucionalidade, a ADIM 6536 e a ADIM 6492. Né? Então, os partidos, né, de esquerda deram entrada dessas 2 ADIMs, que está sendo apreciada pelo STF. Tal lei, em nenhum de seus dispositivos, considera o acesso à água e ao esgotamento sanitário como direito humano essencial. Né? Então, a gente pode aqui resgatar a resolução A/Res/64/292, de 28 de julho de 2010, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, que estabelece, né, o acesso à água e ao esgotamento sanitário como direito humano essencial, mas estabelece instrumentos que induzem a privatização dos serviços públicos de saneamento básico, né, não apenas os de água e de esgoto, condicionado o acesso a recursos federais, né, condicionando, então, o acesso aos recursos federais, a adesão dos municípios a unidades regionais a serem criadas, bem como restringe a autonomia municipal, veda os contratos de programas, então, contratos, né, feitos entre uma companhia estatal de água e esgoto com o município, né, então chamado de contrato de programa, não contrato de concessão. Esse daí não necessita de licitação, entendeu, pública, né, e as companhias utilizam do subsídio cruzado para poder manter seu equilíbrio. Só para dar um exemplo, 80% da arrecadação, né, dos serviços públicos de água e esgoto no estado da Bahia, prestados pela Embasa, em 366 municípios, né, advém de em torno de 20 municípios, né, em que, né, esse superávit ele acaba equilibrando o déficit, né, dos 346 serviços restantes, né, que são, então, deficitários. Né? Então, como eu estava dizendo, né? Então, condiciona o acesso aos recursos e serviços públicos, né, a unidades regionais, seriam criados blocos, né, de municípios, para, então, ser entregue esses blocos de municípios, né, à iniciativa privada, né, ao capital, para ele poder, entendeu, explorar. Né? Veda os contratos de programa, então acaba praticamente com os contratos de programa. Então, uma Copasa da vida, uma Embasa da vida, né, ela não pode mais atuar nos municípios com contrato de programa, eliminando a possibilidade da gestão associada entre os entes federados, como estabelece o artigo 241 da Constituição Federal. E a continuação da atuação das companhias estaduais também de água e esgoto. Praticamente, né, acaba com esse patrimônio da sociedade brasileira, que são as companhias estaduais de água e esgoto,
não estou aqui defendendo de que elas trabalham da maneira que eu desejaria, né? Mas é importante, né, a gente partir para cima dessas empresas, né, e fazer o controle social efetivo, entendeu, delas, né? Mas mantê-las, né, mantê-las como companhias, né, públicas ou estatais, né, prestando um serviço de qualidade para a totalidade da sociedade, né? Então, praticamente essa lei elimina essa possibilidade, obriga o município a instituir, no prazo de 1 ano, a cobrança de tarifas para o manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos, né, o que é um absurdo na diversidade dos 5.570 municípios brasileiros, né, e da implicação que tem isso daí, né? Então, veja o viés, né, o viés que essa lei coloca, sob pena de configurar-se renúncia de receita, levando, né, o gestor, a gestora, à punição por improbidade administrativa, né? Então, os prefeitos e prefeitas que vão ser eleitos agora já vão, a partir do ano que vem, receber, entendeu, essa, né, imposição, né, sobre eles. Revoga os dispositivos que permitiam a possibilidade de autogestão na prestação dos serviços, como é o modelo central da Bahia, que atua no meio rural, o modelo CISA, Sistema Integrado de Saneamento Rural do Ceará e do Piauí, e outros similares, né, no Nordeste brasileiro, né? Então, a lei ela não tem nenhum olhar para o meio rural, pelo contrário, ela penaliza, né, os modelos atuais de autogestão no meio rural, né? Tem um dispositivo nela de que ela revoga, né, esses modelos de autogestão, né? Então, essa lei também cria dispositivo que enfraquece ou elimina o planejamento municipal na área de saneamento básico. Repito, os 4 componentes: água, esgoto, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, quando estabelece que o serviço regionalizado poderá obedecer a um plano regional de saneamento básico, cujas disposições prevalecerão sobre aquelas constantes dos planos municipais, e que o plano regional dispensará a necessidade de elaboração e publicação de planos municipais, além de considerar plano de saneamento básico os estudos que fundamentem a concessão ou a privatização dos serviços, o que é um absurdo. Nós lutamos a vida inteira para que o município tivesse esse instrumento de planejamento construído de maneira participativa. O Brasil está dando passos nisso daí, né? Hoje nós já temos mais da metade dos municípios brasileiros com planos municipais de saneamento básico, né? Vá lá que eu não estou falando aqui da qualidade desses planos, mas que seriam, né, revisados de 4 em 4 anos. Agora eles alteraram, colocaram a revisão de 10, né, em 10 anos, né, por essa lei. Então, isso mostra, né, que foram modificações, que eu estou colocando algumas aqui, porque né, a lei ela é bem complexa, ela coloca, entendeu, não um olhar específico, né, sobre o saneamento básico como um todo, mas ela cunha a privatização, né, a indução do monopólio privado nos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Essa lei ela recebeu 12 vetos, deveria ter sido apreciado ontem pelo Congresso Nacional. Antes de eu iniciar aqui, né, essa contribuição com vocês, eu estava rastreando o site da Câmara dos Deputados para ver se ontem, né, eles apreciaram o veto. Nenhuma informação, entendeu, sobre isso. 12 vetos, inclusive o veto de 2 artigos, o artigo 14 e o artigo 16, principalmente, que praticamente acaba com as companhias estaduais de água, né, e esgoto, né? Ou seja, empurrando para a privatização, a concessão privada, né, desses 2 importantes serviços, né, públicos, né? Então, essa é uma outra questão, né, importante para a gente estar, né, acompanhando. E aí eu concluo colocando que não será por meio de um único modelo, o de concessão privada e privatização, em diferentes formatos, como induzido pela Lei 14.026 de 2020, que conseguiremos atingir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, né? Ou seja, dos 4 componentes, né? O Brasil tem hoje um Plano Nacional de Saneamento Básico, que começou a vigir, né, que foi elaborado de maneira participativa, que começou a vigir a partir de 2014, né? Ele tem um tempo, né, de vida de 20 anos, né? E esse plano ele institui 3 grandes programas, né, para o saneamento no Brasil,
2 deles estruturais, ou seja, expansão de ativos, obras, né, dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, e outros que é o saneamento estruturante. Um desses programas é o Programa Nacional de Saneamento Rural, por esse governo agora, lançado em 3 de dezembro do ano passado, passou a se denominar Programa Saneamento Brasil Rural, né, que vocês podem encontrar facilmente pela internet. Né, e esse programa, para atender as populações, né, do campo, as populações, né, e os povos do campo, né, da floresta e das águas, nada, né, é previsto em relação, entendeu, ao meio rural, né, aos povos tradicionais, entendeu? E é óbvio, né, de que não tem a menor atração, né, para os privados, né, atuarem nessas áreas como eles nunca praticamente, entendeu, né, atuaram, né? Então, nós estamos diante, né, dessa situação, né, e enquanto assim proposta, desculpe, então eu queria Só pedir concluir para concluir, colocando, certo, professor? ok, eu queria concluir Tarefa apenas, chata. né, sinalizando, né, algumas recomendações que eu acho importantes. Né? O Brasil precisa implementar o Plano Nacional de Saneamento Básico como uma política pública de Estado, reforçar os instrumentos, né, e procedimentos de controle social, né, que esse governo veio e acabou, extinguiu o Conselho Nacional de Cidades e seu Comitê Técnico de Saneamento Ambiental, qualificar, né, a discussão sobre a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, e não apenas o de abastecimento de água e esgotamento sanitário, retomar os investimentos públicos, né, estrangulados pela emenda constitucional 95 de 2006, o teto dos gastos, então a revogação já do teto dos gastos, né, bem como também, né, a aprovação, está tramitando no Congresso Nacional, de uma emenda a uma PEC 45 de 2019 sobre reforma tributária, né, para poder tributar os 0,3% mais ricos, né, do Brasil, e, né, a revogação da lei, né, 14.026 de 2020, não deixando de colocar para vocês que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei no Senado, né, esse projeto de lei 495 de 2017, que tem a mesma característica, é do senador Tasso Gereissati, que foi o relator do projeto de lei 4162, hoje é a lei no Senado Federal, e esse projeto de lei instituirá no Brasil, e nós não podemos deixar isso acontecer, os mercados da água. Então, é a água no manancial. Okay? Então, é importante, inclusive, que todos que estejam aqui, né, nesse seminário virtual entrem na consulta pública que o Senado está fazendo. Felizmente, nós temos 99% das pessoas que foram lá e votaram até agora, né, contra esse projeto de lei. Então, agradecer a oportunidade e ficar à disposição para os debates. Ele pergunta assim, professor Luiz, quanto tempo para a efetivação dessa lei? Concretizando, quais as implicações da distribuição desse bem? Como contrapor e buscar alternativas para enfrentar esse ataque? Luiz, pode responder. Posso sim responder, Joactan. Por favor. Então, Joactan, né, a lei ela já foi, né, sancionada. O Senado aprovou o projeto de lei no dia 24 de junho. Eu me encontrava, entendeu, em Lisboa, em Portugal, e acompanhei às 5 horas da sessão do Senado, e minha pressão chegou a 23, entendeu, por 15. Né? Então, eu tive que baixar no médico no outro dia, porque na hora que terminou era 1h15 da manhã, entendeu? E os discursos dos senadores, né, completamente irresponsáveis em tempo de uma pandemia, aprovar um projeto de lei dessa importância. Né? Então, ele foi para a sanção presidencial e, no último dia estabelecido pela legislação, o atual presidente da República,
não é, sancionou a lei com 12 vetos. E esses vetos estão para ser apreciados pelo Congresso Nacional. Okay? Há uma pressão muito grande de diversos atores da sociedade no sentido de derrubar, né, esses vetos, mas a lei já está em vigor. A lei já está, entendeu, em vigor. Né? E ela gera diversos impactos na sociedade, né? E o impacto, né, um dos impactos maiores que ela gera, além, né, de ser uma decisão ideológica, né, de um governo de direita, negacionista, genocida, né, e de visão ultra-neoliberal, no sentido de privatizar todas as riquezas nossas, entendeu, no Brasil, e todos os serviços públicos no Brasil, o vídeo que está acontecendo, né, na pauta política, né, desse país, né, o aumento das tarifas. Então, só um dado para vocês, e atualizando, né, o que o professor Elias colocou, né, agora, em maio desse ano, o Instituto Transnacional e mais 9 entidades, incluindo a Universidade de Glasgow, né, da Escócia, eles produziram um documento em que se faz uma pesquisa do ano 2000 até outubro de 2019, e o número hoje já são 312 cidades no mundo, em 36 países, que tiveram os seus serviços de água e ou de esgotamento sanitário reestatizados, remunicipalizados, com a França, entendeu, campeã na remunicipalização, que é o país que tem, né, as 2 maiores transnacionais na área, né, da água e do esgoto, né? Então, o aumento das tarifas, agora o órgão regulador, né, o órgão regulador de Portugal, né, estabeleceu, né, e divulgou os resultados do ano passado de 25 maiores tarifas dos serviços públicos de água em Portugal, 24 são prestados por empresas privadas. Então, isso daí é o que vai acontecer na sociedade brasileira, além da exclusão, né? Além da exclusão daqueles que moram na periferia das grandes cidades, nos pequenos municípios, e a população do campo, né? Os povos do campo, da floresta e das águas, né? Que não têm ainda acesso a esses serviços de tamanha importância, né? O que fazer? O que fazer é a luta, né, política, é a luta também jurídica, como os partidos políticos de esquerda já entraram no Supremo Tribunal Federal, e está muito bem feita a peça, né, que foi conduzida pelo PCdoB, PSB, PSOL e PT, né, que é a ADIM 536. Vale a pena todo mundo ler, porque ela destrincha a lei, mostrando todas as inconstitucionalidades, e a gente tem que fazer pressão também, entendeu, sobre o Supremo, para o Supremo, né, avaliar, que é solicitado, inclusive, né, a anulação praticamente, entendeu, da lei, de tanta, né, inconstitucionalidade que tem, entendeu, nela, né, então é desenvolver, e nós temos que também utilizar esse período, né, pré-eleitoral e eleitoral, que já está se chegando nas eleições municipais, para debater isso com os candidatos e candidatas a prefeito, a vereadores, né, com a população, entendeu, em geral, mostrando o significado dessa lei 14.026 de 2020 para a vida da gente. Então, eu acho que, né, as informações que foram passadas, né, por todos os que falaram, entendeu, aqui, né, sobre essa temática, mostram para a gente, né, de que a água está sendo tratada exclusivamente como uma mercadoria. E se a gente acha, né, que monopólio público é ruim, o monopólio privado ele é insuportável, existe essa máxima, né? E tratar de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né, eles são um monopólio natural, ou seja, não comporta 2 tubulações de água na rua da gente, né? Só existe uma,
né? Então, isso caracteriza o monopólio natural. Então, quer dizer, é algo que não tem nenhum tipo de concorrência, que muitas vezes eles colocam no discurso dele, entendeu? Não, monopólio natural, né? Não tem concorrência, e o que eles querem é exatamente abocanhar, o que o capital quer é abocanhar, né, o serviço público de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, né, e também vai à frente no saneamento básico de manejo de águas pluviais, de manejo de resíduos sólidos, para poder, entendeu, eles auferirem lucros, né? Então, essa é a lógica única. Não tem lógica nenhuma de vai melhorar o serviço para a sociedade. Por isso, de que esses 312 cidades no mundo inteiro, já foram citadas aqui, né, diversas, né, retomaram os serviços, remunicipalizaram, reestatizaram, trouxeram para um modelo, que é um modelo que permite a participação social, o controle social e a prestação, entendeu, do serviço, né, que atenda efetivamente a todos com qualidade e a preço módico. Luiz, Orlando Sidai pergunta também aqui: empresas do agro e as alimentícias já têm facilidades na outorga para exploração de água subterrânea e de rios. A população rural corre o risco de ser proibida por lei de ter acesso à água para que o Estado beneficie os capitalistas? Essa foi a pergunta do Orlando Sidai, professor. Também foi endereçado e direcionado a vocês. Também, se alguns companheiros tiverem outras, para os demais panelistas, perguntas, também fica à vontade, certo? Então, até então, essa pergunta, professor Luiz. Posso Pois é, repetir? Orlando, né? Essa daí, né, diz respeito mais ao projeto de lei que eu citei aqui na fala, o projeto de lei no Senado, PLS 495 de 2017, né, cujo autor é o senador Tasso Gereissati, PSDB do Ceará, e cujo relator é o senador José Serra, PSDB de São Paulo. Então, daí não vai sair nada que preste a não ser, né, na tramitação desse projeto. As falas revelam Esse projeto dentro, né, do Senado Federal, né, ele ser, entendeu, aprovado. Então, se não houver uma pressão nossa da sociedade, porque esse projeto cria os mercados da água, né? Então, vai lá no manancial, né, e reserva a outorga, entendeu? Exato. E aí, né, há uma negociação da água, né, no manancial, diferente, né, do serviço que capta a água, trata a água e distribui a água para a população, né? Então, é necessário que nós fiquemos atentos em relação, né, a essa questão, não deixemos, né, que esse projeto de lei do Senado venha a ser aprovado, né? E eu citei também que esse mesmo senador que é o autor, ele foi o relator no Senado Federal do projeto de lei 4162 de 2019, que gerou, então, a Lei 14.026. Então, é um velho conhecido, é representante da Coca-Cola, entendeu, aqui, né, no Brasil, né? Então, é um neoliberal, né, escancarado. Então, a gente tem que estar, né, com essa luta na rua, divulgando para a população. Sugiro a vocês que baixem, né, na internet esse projeto de lei, que vocês leiam e participem da consulta pública no Senado, como eu já comentei, colocando o voto de vocês, né, que até agora, em torno de 110 mil pessoas votaram e 99% dos votos são contra esse projeto de lei. Mas eles podem passar a boiada de novo, né, e aprovar a qualquer momento esse projeto de lei. Okay? Uma outra questão que eu queria acrescentar aqui bem rapidamente, que foi comentado por outros, né, painelistas, é a questão da Agência Nacional de Águas, que agora passou a ser, pela Lei 14.026, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mantendo o acrônimo dela, ANA. Então, a gente sabe das dificuldades que a ANA tem, okay, para poder desenvolver as atribuições da lei que criaram ela. Agora a ANA ganhou, mas essa atribuição, a ANA não tem expertise, a ANA não tem competência, entendeu, nessa área, no momento em que não pode se abrir concurso público para contratar funcionários novos
né, para a ANA ou para qualquer um órgão público até o final do ano que vem, até o final de 2021. Então, tem uma lei complementar, né, que estabelece essa determinação, né? E aí a ANA vai ter que trabalhar em 13 atribuições novas estabelecidas, né, por essa nova lei, que dá para ela a competência de estabelecer normas de referência para os serviços públicos de saneamento básico. E não são apenas para os serviços públicos de água e de esgoto, né? Então, essa é uma outra questão, entendeu também, que a sociedade tem que estar atenta. Nos comitês de bacias, essa questão deve ser discutida. Okay? Então, aquela ANA que tinha dificuldade de fazer o que era atribuição dela, agora, né, foi imposto para ela, ela recebeu essa atribuição, né, de fazer normas de referências para os serviços públicos de saneamento, entendeu? Básico, né? Então, é preciso que nós, sociedade, estejamos atentos e estejamos nessa luta o tempo inteiro.